um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que estou contribuindo, colaborando com os AVCistas fisicamente, né? É um enorme prazer. O que estou vendo aqui está, como eu diria no meu país, Chile, estupendo, né? Sou chileno, nasci em 1965 em Santiago. De lá para cá já fui santiaguino, fui filadelfino, eu fui carioca, petropolitano, paulistano, e hoje, atualmente, eu estou quase, como dizem lá, em Peruíbe. Peruibano, mas não, eles falam caiçara, pronto. Só não vi de chinelo porque é meio estranho, fica pior ainda do que chinelo, mas já estou usando bastante chinelo lá. Há 2 anos, com a minha família preciosa, nós moramos em Peruíbe. Tá? O que estou vendo aqui, já inclusive falou-se muito do que eu quero trazer para vocês. Eu quero, de novo, aquecer os seus aplausos para aquela mesa maravilhosa que ainda temos algumas pessoas aqui que nos abriram a reunião hoje, dando suas expectativas e por que estavam aqui, não é? Outro aplauso para aquela mesa de profissionais que trouxeram para já as duas, né? As duas mesas. Mas algumas coisas estão conectadas. E a principal que me causa agora é associar o AVC, o acronismo AVC, com vida em comunidade. Vida comunitária é isso, não é? Vida em comunidade, acidente da vida coletiva, tudo a ver, né? Tudo a ver, porque é uma expansão em todos os sentidos, né? Quando eu finalmente aterrissei em São Paulo, minha formação foi comunicação social e eu dirigia lá para a vida corporativa, trabalhando em vendas e depois com desenvolvimento organizacional na área de vendas. Lá aprendi a fazer também recursos humanos. E quando finalmente a minha esposa foi transferida para a Venezuela, nós fomos lá, então iniciei o meu trabalho como consultor. Quando voltamos ao Brasil, fui apresentado através da minha esposa, né, primeiro, antes a Cristina, né, a Cris, já nos conhecemos aqui por meio desse trabalho corporativo, né? E depois comecei a trabalhar com uma associação de pacientes de câncer, né? Como minha esposa trabalhava já com oncologia dentro dessa área, foi fácil chegar como voluntário para essa associação de pacientes. Foi o primeiro contato com as associações de pacientes. O que eu não sabia que em 2011 iria ter o meu AVC. E engraçado que com todas as mensagens que eu recebi hoje, reforça o porquê eu tive o AVC, mas depois da associação de pacientes, porque comecei a ter sintonia com aqueles pacientes pela minha própria experiência. Eu queria, primeiro que nada, admirar e respeitar toda e qualquer experiência que foi contada aqui. Uma é diferente da outra, essa diversidade é importante a gente reconhecer, mas o impacto que ela causa em nós é imenso. Ou seja, dentro do espírito de colaboração de vocês, a gente sabe que isso já começa a mudar muito na nossa vida hoje, o que está acontecendo aqui. Quando eu tive meu AVC, foi às 7 horas da noite de 13 de julho de 2011, ao lado da minha esposa, fazendo aquela caminhada para manter o corpo. E se não fosse a minha esposa, eu teria os 130 quilos que já cheguei a pesar. Então, ela já me salvou várias vezes, minha esposa. Nessa noite, ela me salvou, porque ela, quando viu que eu não estava muito bem, ela me disse, você está tendo um AVC. Eu não sabia o que era AVC. Sabia o que era um derrame, mas AVC eu não sabia o que era. E ela, em menos de 40, menos de 50 minutos, conseguiu me colocar naquele hospital. E ela, como é farmacêutica, ela conseguiu dar um código lá, que eles entenderam o que estava acontecendo, o protocolo já logo me lançou dentro. Mas minutos antes, eu recebi uma voz enquanto ela chegava para me buscar com o carro, porque eu não podia entrar no SAMU, estava sem documento. Sabe o que acontece? Você entra num SAMU sem documento, né? Eles te levam para o primeiro lugar e as pessoas não sabem onde você vai, se não tem alguém do seu lado. Como ela foi buscar o carro e me pegar, então ela pediu para aquele porteiro que me recebeu na rua para que eu não saísse de lá enquanto ela voltasse. Quando ela voltou e me levou naquele hospital, minutos antes eu recebi esta voz interna. Algo muito importante vai acontecer com você, uma grande mudança, e o que você precisa é ajudar para ser ajudado. Foi muito claro. Eu não sei se foi uma voz ou foi o vento que entrou em mim, mas algo me disse isso. Então isso foi uma marca essencial, porque a primeira prova que eu tive foi quando eu estava naquela maca, antes
da UTI, né? Na UTI a gente recebe vários medicamentos para a gente poder ter uma condução melhor, né? Quem já passou por isso sabe como é que é isso. Eu estava lá deitado e quando dei por mim, tinha alguém cortando a minha roupa com tesoura e fazendo um trabalho assim rápido, né? Quando eu olhei era uma moça e o meu movimento da boca já não estava normal, né? Quando eu cheguei e consegui falar para ela, eu disse: espera aí um pouquinho. Assustou. Ela pensou que tinha me machucado, né? Professora, isso não é fácil, né? Alguém que está trabalhando e o paciente acorda e diz: espera aí, você está trabalhando algo em mim. Eu não sei se eu posso te pagar. Eu falei isso para ela. Quando ela olhou para mim, não, não se preocupe, você está aqui, deve ter convênio. Não, não, você aceita cartão? Foi essa a reação dela. Foi essa a reação dela. Ela disse, sim, é claro, a gente pode conversar, então eu vou te mandar o de Natal. É o que eu pude dizer naquela hora. O que me motivou a dizer isso para ela? Aquela voz: ajude a ser ajudado. E da sua percepção, como você vê a vida, é a resposta que você tem. A partir daí, aprendi que aquilo que eu ensinava no treinamento faz sentido, dá certo, né? Você conseguir ir para frente e ver na sua frente compaixão ao invés de pena. Qual a diferença? Vamos ver, desse grupo daqui, pense um sobre pena e esse grupo pense sobre compaixão, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai poder comparar algumas coisas aqui. Mas qual a diferença entre pena e compaixão? Pense nisso, daqui a pouquinho a gente pode confabular algumas definições que estão aqui. Mas eu acredito, e depois dessa experiência, que tudo parte de você. A sua recuperação, e nós vimos aqui coisas fora de série, né? E eu respeito muito o que eu vi aqui sobre superação, sobre você poder se adaptar a uma nova vida, coisas que aconteceram, né? Então, eu acho que quando você tem esta percepção pela frente, você está se preparando para poder contribuir. E é isso que me traz esse evento de hoje aqui. Quando a gente pensa nesta figura que está aqui na frente, de imediato, não sei se todo mundo consegue ver isso, mas de imediato eu penso que é uma pessoa só com essas duas mãos, né? Mas não é. Pense bem. Então, nesse mundo, independente de patologia, independente de qualquer coisa, nós vivemos no coletivo há mais de 5.000 anos, né? E nós passamos de uma forma coletiva e aprendemos a viver de uma forma coletiva. Então, quando a gente precisa e faz do outro alguém importante, nós estamos colaborando, como que diz aqui, uma associação de pacientes, como AVCistas. Quando ela evolui, quando ela se desenvolve, a sociedade evolui. Quando você consegue o que um dos doutores disse aqui, uma entre 4 pessoas no futuro vão ter um AVC, não é isso? 80% será isquêmico, outros 20% serão hemorrágicos, né? Ou seja, há definições claras que é pela frente, que se a gente consegue trabalhar este ponto dentro dessa associação, ótimo. Então nós precisamos de muita ajuda, né? Bom, voltando para a parte interna, né? Para cada um. Dentro do coletivo, o coletivo depende muito da pessoa, do unus. Nós, como somos dentro de nós. Então, quando eu tive o meu AVC e eu consegui dar por mim, voltei da UTI, fiquei 33 dias, mas o meu diagnóstico me preparava para 90 dias. Falei, não vou aguentar. No máximo que eu consegui passar num hospital por cirurgia eram 2 dias. Então, continuei fazendo aquela frase, praticando, ajude a ser ajudado. Eu dei muita risada. Dei muita risada com as pessoas que estavam lá, os profissionais que estavam tentando me ajudar, mas é porque eles percebiam que tinha espaço, não é que eles riam de mim, né? Mas de alguma forma aconteciam coisas engraçadas, né? Como eu estou ajudando a colaborar ao tempo, não vou contar tantas essas histórias, mas uma sim eu queria contar, né? Quando eu cheguei em casa e o médico me liberou, era Dia dos Pais, era em agosto, né? Um mês, 33 dias depois da entrada. A minha esposa e minha filha, habilmente, me esperaram em casa. Elas foram me buscar no hospital e chegaram. E no meio do caminho, ela disse assim: olha, eu tenho 2 notícias para você, minha esposa. Uma boa e uma ruim. Não tão boa. Bom, dentro das condições, querida Nilva, amiga da Cris, qual é a má? A má é que tem uma cadeira de rodas te esperando, mas ela não passa pelo corredor dos quartos. Você é muito grande. Ah, bom, então, e qual é a boa? A boa é que você vai ter que andar rapidinho.
Muito bom. Qual a diferença entre compaixão e pena, não é? A minha esposa mostrou naquele momento a necessidade, junto com minha filha, de que o ambiente que o marido e o pai estavam entrando precisava desse tipo de empuxe, né? É, é ruim o que aconteceu? Claro que sim, não tem dúvida. Mas o que pode acontecer de bom pela frente? Eu havia pregado por muito tempo de Tijuana a Tierra del Fuego, de Galápagos a Fernando de Noronha, uma frase de Keynes, aquele que nos facilitou sobre a economia para o bem-estar das pessoas, que ele dizia assim: a maior dificuldade do mundo não é fazer com que as pessoas aceitem as novas ideias, e sim fazê-las esquecer das velhas. Eu tinha que praticar isso. Era a chance de praticar. Eu tinha que continuar fazendo as mesmas coisas, mas de uma forma diferente. E a principal para mim naquele momento era poder levar a minha esposa, aliás, minha filha para a escola, todos os dias. Mais tarde veio o Uber, não é isso? Naquele tempo não tinha Uber. Mas depois foi apelidado de Uber Checo. Ricardo Pacheco, Uber Checo. Então, eu fui o Uber da minha filha por 3 anos e me recuperei, andando somente com a mão direita. Quem que falou aqui da mão direita, né? Bom, com especialidade, né? Só porque o PCD faz isso, ele tem que se adaptar e fazer a vida em frente, né? Quando a gente pensa sobre o que eu estou fazendo aqui, e tem um evento especial como o AVC, bom, essa outra frase que veio para mim, eu li um livro uma vez, muito interessante, chamado Fernão Capelo Gaivota, escrito por Richard Bach, e eu adorei e li mais os outros 6 ou 7 livros dele. Um deles chama Ilusões, e tem esta frase que me impactou e trago. E quando eu estava naquela UTI, me veio essa frase, caiu assim como um martelinho na minha cabeça, pim, né? Dizia assim, essa frase mesmo: se eu estou vivo, a minha missão não está cumprida. Algo preciso fazer. E graças a quem for lá acima de mim, Deus, Espírito Santo, Alá, o que for, eu estou vivo. Então, esta é a missão que a gente pode trazer. Agora, como eu consigo diferenciar compaixão de pena, né? Fui atrás de uma fonte, Oxford Language, se você entra na internet, você prefere atrás, e ela diz o seguinte, primeiro, sobre sentir pena ou dó, né, que está aqui. Leia o que está aqui, olha que interessante. É um sentimento, e todos devemos respeitar sentimentos de qualquer pessoa. Em algum momento da vida, sentimentos são escolhas, em outro momento não são, por aqui tem questão de atitudes e tudo mais, mas é isso, olha, é comum a maioria das pessoas, né, e que sentem tristes ao verem pessoas numa determinada situação, uma tragédia, né? Ou seja, eu não gostaria disso para mim. A primeira prioridade é o eu interno. Eu não gostaria de ter o AVC que você teve, mais ou menos é isso a expressão. Mas interessante é que quando você começa a viver, e muitos vão se sentir na mesma forma que eu estou dizendo isso, e você vê a compaixão, começa a sentir ou trazer a compaixão para você, é mais ou menos o que essa definição diz. Então, eu gostaria de trazer a informação que o doutor nos lembrou hoje pela manhã. Redivulgar de informações, trazer mais informações, enriquecer, empoderar os pacientes para que a gente vá para frente. A compaixão é isso, aquilo que você traz, aquilo que você consegue conquistar com o seu esforço, com a sua flexibilidade e adaptabilidade. Por último, eu gostaria de fechar com vocês, ainda nessa imagem de função de união, né, por mãos, que nós podemos, a partir de hoje, fazer mais isso. Quando você empodera pacientes e quando você adquire informações, você ganha novas responsabilidades. E essa responsabilidade é que eu gostaria de compartilhar com vocês, de ajudar, de apoiar, né, ou praticar mesmo a responsabilidade de apoiar aquilo que nós podemos apoiar. Contem comigo, sempre. E muito obrigado por isso. Professora, mais uma vez, estaremos juntos aqui em todas as vezes. Boa tarde.